Pô, a gente tem estimativa aqui de que os brasileiros destinaram quase 240 bilhões em bet em 2024. Sim. Os brasileiros apostam cerca de 30 bilhões de reais por mês, segundo o Banco Central, em 2025. 21% dos brasileiros que têm um smartphone fizeram pelo menos uma aposta nos últimos 12 meses. Esse número me pegou um pouco. A gente tem mais de 30 milhões de usuários ativos em sites de apostas. E a gente sabe que as bets elas afetam principalmente as famílias mais pobres, né? O que aumenta a desigualdade e compromete aí a renda disponível para necessidades básicas. A gente teve uma série de falas e posicionamentos no mercado de varejo, supermercado, telefonia, cara, um monte de pessoas de diversas indústrias falando, pô, ó, a gente já não ganhava muito, né? Mas desde que surgiu essa tal de bet, parece que já tava ruim, mas parece que piorou. Sim. Então, beleza, a gente já tem essa visão dada. Por que ninguém fez nada ainda? Ou... Lobby. Só isso. Lobby político. Só isso. Lobby político. Em 2018, isso foi lançado... A primeira legislação para bet, né? Não devia nem chamar de legislação. Foi em 2018, no governo Temer. Tá? Só que isso só não pegou antes por causa da pandemia. A pandemia deu uma atrasada. Mas era pra gente ter esse problema em 2021. Era pra gente estar hoje como estava em 2020. Em 2021 era pra estar como estamos hoje. Tá? Então, é puro lobby. Então, por exemplo, a CPI isso eu já falei em outros lugares, publicamente e tal. A CPI das bets é uma piada. É uma completa piada. Assim, claramente não tem ninguém ali que fala sobre o aspecto técnico. Não tem ninguém que fala exatamente isso que eu estou explicando, os papers de 100 anos. Ah, a gente não sabia o meu ovo que não sabia, sabe? Há quase 100 anos a gente já tem evidência mostrando que isso vicia, sabe? Bet vicia mesmo, porque, de fato, ele é um condicionamento exatamente como um ratinho operando numa caixinha, né? Quando você treina, pode pensar o seu cachorro, quando você treina ele para fazer alguma coisa, e ele faz e recebe aquilo, cria um vínculo de reforço que é muito difícil de extinguir, tá? A gente não é muito diferente dos outros bichos, e a gente não é muito diferente das crianças, eu sempre falo isso, né? Que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Sabe? A gente entendeu o nosso lado criança, que a gente é sugestionável por uma gama de coisas que a gente acha que controla, é um problema, é fundamental para... E eu falo isso sempre também, até em aula, assim. Como é que eu faço para impedir em mim mesmo o impacto negativo das bets? Acredite que você sempre pode se viciar. Então, por que eu não jogo? Porque eu sei que eu posso viciar nesse negócio. Você também. Se você joga, se você tiver numa situação financeira mais difícil, algum problema, se eu começar a jogar bet, eu posso viciar. Mesmo, sabe? Vai que uma vez eu ganho dinheiro. Ganhei lá 10 mil reais de uma vez. E resolveu o meu problema. Vai dar vontade de fazer de novo. E é uma coisa mais forte do que você. É uma coisa mais forte do que você. As pessoas acham que elas têm controle. Você não consegue controlar muitas vezes o seu impulso. Você controla o que te controla. Então o que a gente pode controlar? O ambiente. Deixar menos propaganda, restringir as funções de probabilidade, auditar, né? Então, você deu todos esses números, né? Quanto que a gente ganhou de imposto? Não deu nem 1% de tudo que saiu do Brasil por divisa. A gente já perdeu hoje, a gente está em junho, a gente já perdeu 4% do PIB. 4% do PIB já saiu em divisa para fora do Brasil, de bet. Né? E o dado do Lenad mostra isso muito bem. 72% das pessoas que têm risco alto para jogo ganha até um salário mínimo. Uau. Até um salário mínimo, dado da semana passada, sabe? Tipo, o que a gente está esperando? Sabe? Por exemplo, na CPI lá chamaram os influenciadores. A sacanagem achar que o influenciador não sabia. Mas é que é uma piada. Mano, vamos ser muito sinceros aqui, ó. Eu não quero defender influenciador. Porque acho que o influenciador não merece defesa. Sim. Ainda mais quem tava lá. Mas vamos embora, que assim... Galvão Bueno tá fazendo. Neymar tá fazendo. Globo tá fazendo. Cazé TV, tava assistindo agora o Mundial, tem pelo menos umas 4 bets diferentes que fazem propaganda ao longo disso. Campeonato Brasileiro, às vezes tem 4, 5 bets diferentes que anunciam no mesmo jogo ao longo da transmissão. Percebeu porque tem ojeriza de futebol? Exato. E assim, e aí, a culpa é de quem? Do tonto do influenciador. Falei assim, não, o tonto do influenciador, ele é muito culpado? Ele é muito culpado também. Mas ele é o bode expiatório mais fácil de você botar culpa, porque assim, você vai falar que a culpa é do Corinthians, a culpa é do Brasileirão, a culpa é da Globo, pô, é uma instituição muito grande, com um lobby muito grande. Que lobby que tem o Michael Kister
no Senado Federal? Nenhum. Ah, então joga a culpa no corno do influenciador que tá fazendo... Sim, mas ele tem impacto... Não sei se ele, mas, por exemplo, esqueci o nome. Virgínia. Isso, esqueci. Eu nunca ouvi falar dessa mulher antes. Mas, enfim. A Virgínia tinha lá 50 milhões de seguidores. Sim, né? é que é muito grande. Então, mas foca no curral eleitoral do senador. Então, por exemplo, por que o senador queria fazer lá, sei lá quem, a desgraça, queria fazer selfie Cleitinho, com ela? Porque ele sabe que se ela falar alguma coisa, ela tem um curral eleitoral gigante. Sabe? Então, tá tudo meio amarrado. É o cara da Bet fazendo lobby por um lado, é um influencer fazendo lobby do outro, porque, na verdade, as pessoas que colocam os senadores lá, os deputados e tal, são pessoas com uma lógica de autocontrole baixo. São pessoas imediatistas. Percebe que no curto prazo tem um influenciador, né? No médio prazo tem a mídia. No longo prazo é a educação. Então, a gente tem que trabalhar nesses 3 níveis. No meu trabalho como cientista não é nem no curto nem no médio, é no longo. A gente tem que mudar a forma de pensar a educação, né? E aí é um outro tema longo, assim, de pensar a educação não mais para o trabalho, né? E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado mais. Você estava perguntando das minhas linhas de pesquisa. Essa que vai acabar funcionando mais só depois que eu morrer, assim. Porque é exatamente isso. Os cientistas cuidam das variáveis distantes para as pessoas cuidarem de variáveis próximas. Por exemplo, a gente está com todo esse conflito no Oriente Médio, lá, tal, né, do Irã, tal. Todo esse conflito já era esperado. Já era esperado. A gente, como cientista, eu trabalho com epidemiologia global. Eu tenho amigos que morreram lá, já. Né? Que morreram na Síria, que morreram em outros lugares e tal. Tenho vários, né? Não vários, mas alguns, assim, bons amigos, aliás. Alguns eu perdi essa semana, inclusive. Então, assim, isso era uma coisa que a gente já está há anos esperando acontecer. É que a gente, do ponto de vista individual, como sujeito, não consegue mudar uma conjuntura tão grande por causa de muitas pessoas que são imediatistas. E o problema não é que a culpa é da pessoa. A culpa é de um processo muito maior. Tem uma roda muito grande da educação que vai gerando devagar. Né? Por conta de interesses econômicos, por conta de interesses históricos, políticos e tudo mais. Então, o que o cientista faz? Ele descobre um padrão e joga uma garrafa lá na frente. E é disso que eu quero falar, dessa garrafa lá na frente. Porque, às vezes, eu falo sobre isso, eu escrevo, eu dou aula, as pessoas falam, isso é utópico. É utópico se você pensar no tempo da sua vida. Aí eu te dou um exemplo. Lembra da Revolução Francesa? 1789. Você acha que as pessoas que efetivamente mataram o rei na Revolução Francesa, elas sabiam o que estavam fazendo a Revolução Francesa? Nunca. O impacto veio muito depois. É exatamente isso. Então, muitas vezes, tem pessoas hoje, que vocês não vão conhecer, ninguém vai conhecer daqui, né? Que trabalham hoje para que a Revolução aconteça muito mais para frente. É quase como se fosse a fundação do Asimov, né? Por aí. É algo assim. E aí, eu queria usar o seu espaço para falar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade. Porque a guerra vai vir, a guerra vai escalar, vai ter outros focos de guerra. Não vai ser uma coisa ligada à guerra mundial. Você quer? Vamos só segurar isso aí, só pra gente matar o assunto da Beth? Sim, fecha. Só a última coisa que eu preciso da Beth aqui. Qual que é a política pública pra resolver o problema da Beth? Abolição. Sim, e eu sou poucas ideias. Eu vi uma reportagem que parecia um assinte, né, de, sei lá, presidente da sociedade de time. Ah, não, mas... Se acabar a Bet, acaba o futebol. Ah, vai se catar. Vai se catar. O futebol foi inventado ontem, né? Em 2018 inventaram o futebol. 200 anos atrás. No fundo, é um monte de gente chutando a porra de uma bola, sabe? Mano, diminui o gap entre o salário dos jogadores, sabe? De dirigente, essas coisas. Só diminui o gap. Sobra dinheiro pra fazer essas coisas. O povo gosta de futebol, tem público, sabe? Que compra produto, compra um monte de coisa. Poxa, não. É claramente uma desculpa. Então, assim, eu sou do time, assim, eu deixo muito claro meu posicionamento, assim, científico sobre isso. Bet tem que ser abolido, tá? É muito pior que cigarro, por exemplo. Tá? Porque cigarro ainda é um comportamento que você faz, não fica pulando no seu celular o tempo inteiro. A propaganda é reduzida, você não tem em todos os lugares. Então, assim, propaganda zero, eu aboliria mesmo a Bet, e eu usaria o modelo que é usado na Holanda e na Inglaterra. Que é, por exemplo, no seu celular, não é todo tipo... Você não pode instalar um certo número de programas de Bet. Tem alguns. E para você jogar certos tipos de bet, que tem uma odds maior, você tem que ir no lugar físico. Sim. É como se fosse um fliperama. Sabe? Que no Japão tem um modelo assim, que é o pachinko, né? Que é o cassino. Tinha que ser tipo isso aí, um pachinko, que é um lugar físico. Aí dá pra começar a conversar. Mas eu sou do time de abolir, mesmo. E não vai perder nada. Claro que os players vão perder, né? As pessoas que usam pra lavar dinheiro, esse tipo de coisa vai perder. Mas pra coletividade, a gente só tem a ganhar.